Hello! Olá pessoal! Harion, Namastê, sejam bem-vindos. Alegria estar aqui para mais uma prosa sobre saúde. Eu tenho falado isso, né? A ideia desse projeto é a gente falar sobre temas ligados à saúde, de uma forma que seja acessível às pessoas, para que a gente possa aprender, essencialmente para que a gente possa aprender a criar mais saúde na nossa vida. Essa é a ideia, né? E hoje eu tenho a alegria de estar partilhando, né, essa prosa com a Alice. A Alice é uma amiga muito querida, é uma psicóloga também que eu admiro muito, é a forma como ela trabalha. E para a gente falar um pouquinho sobre o sentir. E o sentir talvez seja uma das coisas mais importantes da nossa vida. E o que modifica muito a forma como a gente pode viver, modifica muito a forma como a gente pode relacionar com o outro, com a gente mesmo e com o outro. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa prosa, nessa troca que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, uma alegria muito grande. Então, estou vendo, né, que vocês já estão aí, bem-vindos, alegria vê-los, obrigado pela presença. Eu vou começar com um convite que né, para parar um pouquinho, né, quem está aí junto com a gente, né, para um pouquinho e sente. Né, o que você está sentindo aí nesse momento? O que está acontecendo aí no seu corpo neste momento? Então, veja se você pode entrar em contato com isso um pouquinho, né, e sentir. Olha, o que está acontecendo aqui agora? Tá? E quando a gente faz esse convite, pode ser que a gente sinta uma emoção, um sentimento, e junto com esse sentimento e essa emoção, está cheio de sensações presentes. Então a gente pode sentir um pouco as sensações. Né? Pode ser que esteja quente ou frio, pode ser que você esteja sentindo um bem-estar ou, né, uma sensação de não tão bem-estar. Pode ser que esteja sentindo uma expansão ou um movimento mais de constrição, enfim. Né? Tá tudo aí presente agora. Né? Basta a gente parar um pouquinho para sentir. Tá? Esse é o primeiro convite. Tá? Legal. Alice, eu sei que você está aí, querida. Me dá um alô assim para solicitar. E já solicitou, perdão. Estou te aceitando aqui agora. Até hoje eu me... Maravilha. Então, Alice está chegando. Pelo menos isso. Alô! Oi. Que Boa bom te ver, querida. tarde. Que honra, que bom É, chegar. legal. Às vezes a gente fica um tempo sem se ver, né? Oh, não pode. Nossa, E já aí dá uma faz. alegria, né? A Raquel tá aqui, ó. Ei, Kel. Mas dá uma alegria, né, da gente se encontrar, mesmo que por aqui. Mas é muito bom. Com Né? Muito bom, certeza, né? com certeza. Muito bem, Eu muito tô... bem. Você já começou com uma prática E boa aí, né? De sentimento e sensação. comecei convidando um pouquinho, né, para o pessoal ir chegando. Enquanto, né, o pessoal continua a chegar, eu acho que eu vou fazer uma pequena contextualização aqui e aí eu passo para você, tá? Não, Pode ser? Bom, o que eu quero contextualizar talvez sejam 3 ou 4 aspectos, mas que são breves. Primeiro, que quando a gente fala de sentir a emoção, é importante a gente ter claro o que a gente está chamando de emoção. E dentro da nossa visão, a emoção é algo construído a partir do que acontece dentro e fora de nós. Então, está acontecendo algo dentro, está acontecendo algo fora, isso interage também com as nossas memórias, com tudo que a gente já vivenciou, com todas as representações internas que existem dentro da gente, para construir uma emoção. E como sempre tem algo acontecendo dentro e fora de nós, significa que as emoções estão sendo construídas o tempo inteiro. Significa que a gente está sendo banhado por emoção o tempo inteiro. Então, emoção não é uma coisa que, olha, agora sim, eu estou sentindo a raiva.
Ela não é uma entidade separada. Ela está sendo construída continuamente. Né? Então, essa é uma base. O ponto aqui é que a gente pode sentir isto ou não. A gente pode estar consciente disso ou não. A gente pode estar consciente ou não de que emoção está presente neste momento. E a emoção que está presente nesse momento, ela pode ser mais ou menos fácil da gente dar um nome para ela. Que às vezes é difícil mesmo. Né? Às vezes não tem um nome muito claro. Mas tem, né, tem uma instância ali de uma emoção que está presente o tempo todo. Né? Esse é só o primeiro ponto de partida. Né? O segundo é que quando a gente fala em saúde, e quando a gente fala em saúde plena, pensando nessa integração do físico, do mental, emocional e do espiritual, sem dúvida, um elemento chave é a gente aprender a lidar com as nossas emoções. E para lidar com as nossas emoções, a gente precisa aprender a sentir. Então, o sentir é uma chave. E aí, eu fiquei pensando, então, assim, opa, e por que esse sentir é tão importante? Né? Eu fui pensando em alguns pontos, assim, puxa, né? Tudo na nossa vida gira, ou acontece ao redor desse sentir. Então, o primeiro ponto é que, num nível bem básico, é ao sentir que a gente pode agir para regular o nosso corpo. Então, eu sinto algo que está acontecendo, por exemplo, eu estou com sede, e aí eu pego um copo de água para beber. Então, eu tenho um comportamento que é baseado numa sensação interna que eu consigo sentir para que, então, isso possa organizar um comportamento que vai me ajudar a me autorregular. Né? E aí encontrar uma homeostase, uma alostase do meu sistema interno. E isso é interessante, porque o bebê, ele já sabe fazer isso. Né? Ele sente, né, ele ainda não sabe nomear exatamente, mas ele sente algo que é confortável ou desconfortável, e aí ele chora quando é desconfortável. Né? E ele chora tá com sede. Né? E aí a gente tenta entender a linguagem dele, o que ele está comunicando naquele momento. Mas então, né, o sentir é uma base para a sobrevivência, nesse ponto de vista. No segundo ponto de vista, também pensando em sobrevivência, é ao sentir que a gente consegue se relacionar com as pessoas. E a partir desse sentir e desse relacionar, que a gente passa a viver em grupos. E quando a gente vive em grupo, a gente se torna mais forte como espécie. E isso foi essencial para a nossa sobrevivência. Quando o ser humano passou a se agrupar. Né? E internamente tem todo um desenvolvimento do nosso sistema nervoso que acompanha isso, né? Ou que torna isso possível, a partir do desenvolvimento do vago ventral, por exemplo. Né? Então esse é um outro ponto. Um outro ponto né, que eu fico pensando, cara, é a partir do sentir que a gente pode se comunicar de uma forma mais plena e mais clara e menos violenta. Né? São bases da comunicação não violenta, por exemplo. Então, quando algo acontece, e aí quando eu posso falar, por exemplo, para você, como eu me senti quando isso aconteceu, isso abre um espaço que é mais compassivo, talvez, né, para que você possa receber o que eu estou dizendo, né, de uma forma mais amorosa, mais compassiva. E a partir disso a gente pode se comunicar num lugar não violento. Né? Isso vale, nossa, demais para as relações todas. Né? E para as relações, né, mais próximas, nossa, mais ainda. Né? Então, esse é um outro ponto super interessante. E é legal também. Né? O bebê, a criança, a gente pode ensinar a sentir desde cedo. Né? Ensinar a dar nome para o que ela está sentindo. Né? Porque isso vai ajudando numa construção emocional maravilhosa, que muitos de nós não tivemos. Né? E que depois se torna difícil de entrar em contato com esse sentir. Né? Passa a ser uma coisa, nossa, mas o que é sentir? A gente, né, provavelmente vai falar disso um pouquinho. Né? Bom, o que é sentir? Né? Como que eu faço isso? Né? Talvez essa é uma grande pergunta que a gente pode responder. Um outro aspecto é que, ao sentir, eu vejo que a gente se torna inteiro. Tem um modelo que se usa muito, que é o modelo do cérebro trino,
É um modelo desatualizado, mas é um modelo bastante útil para a gente compreender várias dinâmicas da vida. E nesse modelo, se colocam três sistemas ou três cérebros, que é o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o córtex cerebral. Então, são três sistemas que se relacionam o tempo inteiro. E quando eles se relacionam de uma forma integrada, isso traz uma saúde para aquele sistema, para aquele organismo. Então, essa é uma base muito interessante. O cérebro límbico é o cérebro emocional, é o que sente, o que sente as emoções, os sentimentos. Mas ele precisa, para ser saudável, ele precisa estar em contato com o reptiliano, que está em contato com as sensações, e também com o córtex, onde estão os pensamentos bom, todas essas representações mais elaboradas que a gente tem. Então, de novo, o sentir é um elemento-chave nessa integração, nessa tríade. E aí, a gente vai se tornando mais inteiro, porque a gente integra esses três aspectos da vida. Muitos de nós, a gente aprende a pensar mais do que sentir. Talvez essa é uma grande causa de um grande adoecimento de tantas pessoas. E eu me lembro isso, certa vez, quando você me atendeu, isso há muitos anos atrás, há uns 6 anos atrás, talvez, 2016, começo de 2016, 6 anos. Eu lembro como era difícil para mim sentir. Sim. E eu lembro de você me fazendo esse convite e eu me perguntando, uau, mas como que eu vou sentir? O que é isso? Porque eu aprendi tanto a pensar, e pensar que é importante. E não, sentir é muito importante. E aí eu estava caminhando aqui, um pouco antes aqui do nosso encontro, e sentindo as sensações de estar caminhando aqui no jardim, sentindo o vento, olhando para uma flor e sentindo a flor no meu corpo, e como isso torna a vida tão viva, dentro da gente. E a partir disso a gente precisa de menos, porque a gente aprende a sentir as coisas simples e pequenas. E a gente precisa de coisas menos miraculosas para a gente se sentir bem, vivo e feliz. Então, isso muda muito a dinâmica da vida. Enfim, e aí só para fechar, eu passo para você, acabei falando muito, querida, desculpa. Mas que para a gente sentir amor, que talvez é algo que todo mundo quer, a gente precisa aprender a sentir tudo. A gente precisa aprender a sentir as emoções difíceis também, como raiva, como tristeza, como pesar. Porque a partir desse aprendizado é que também vai abrindo espaço para sentir amor, compaixão e essas emoções que preenchem tanto o nosso ser. Então, bom, alguns aspectos do que me veio pensando, por que é importante sentir? Então, bom, esse é um primeiro ponto. E aí, vou passar para você agora, talvez tem 3 pontos que me vêm na cabeça aqui. É que para sentir, precisa da consciência. Assim, a gente precisa estar consciente para tomar consciência do sentir, do que a gente está sentindo. Esse é um ponto que me chama a atenção. O segundo é o que é sentir. E o terceiro é como a gente pode, então, aprender a sentir. E talvez a gente possa comentar algumas dessas coisas, enfim, se você quiser comentar algo do que eu comentei, enfim, passo para você, querida. Tá, por onde eu começo, Por tudo. Mas eu estava fazendo a mesma coisa. Eu estava aqui antes da sessão, ou da live, e eu acabei de me mudar para um lugar que, aqui da onde eu trabalho, eu olho e só enxergo árvores, só tem árvore. Oh. Foi por isso que eu escolhi. E aí eu vi as folhas se movimentando assim, a resposta do vento. E assim como você, isso gera uma corregulação, Isso gera uma possibilidade de que se eu abro um espaço para sentir o efeito do que está acontecendo prazeroso, aquilo pode me ajudar a regular o meu sistema nervoso. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza de que o externo
pode nos auxiliar nesse sentido de corregulação, uma relação, né? Como agora, quando a gente abre a live e eu te vejo, nossa, que saudade! Isso já é um vínculo que nós, como seres mamíferos de bando, somos, de fato, desenhados, né? Temos um sistema nervoso desenvolvido a partir da vinculação, ou seja, temos esse sistema nervoso desenhado para que haja uma corregulação, né? Então, a criança, o bebê, ela sozinha não vai fazer isso por muitos anos. Ela vai se regular a partir daquele que está cuidando dela, né? Então, o sistema nervoso dela, que ainda está em formação, precisa a mãe, o pai, o cuidador, a partir do sistema nervoso do adulto, poder regular o sistema nervoso dela, né? O estresse dela, o desconforto dela, a ocitocina para ela, né? Então, por causa disso, né, nós temos aí a vinculação como algo muito importante. Então, falar do que eu estou vivendo para uma presença, né, uma presença de qualidade, uma presença de uma escuta, isso é profundamente regulador, né? Profundamente libertador. Dá a possibilidade de uma descarga muito grande. Ou seja, o que é descarga, né? Se eu tô com algo preso que eu sozinha não consigo liberar, eu posso recorrer a isso, a uma presença que me escuta, que me enxerga nesse momento específico ou dessa forma específica que eu preciso me expressar. E aquilo, então, toma uma certa vazão. E aí, de fato, né? Essa presença humana, né? Essa habilidade humana de estarmos presente para o que acontece é extremamente terapêutico e curador, né? E aí a gente chama esse momento não só de corregulação ou esse vínculo de qualidade como algo terapêutico, né? O sistema polivagal, ele fala, né? Esse nervo que vem inervar não só as vísceras, né? Mas também os músculos da face, eles têm, né? Essa possibilidade de, através das nossas expressões, um para o outro, né? De um olhar um para o outro, de uma presença um para o outro, também fazer uma liberação do que está preso na fisiologia, como estresse, como emoção. Então, amigos, família, pessoas amadas ou terapeutas estão fazendo essa função, né, a partir desse vínculo. E aí, muitas vezes, dentro desse vínculo, é que nós vamos poder aprender a sentir o desconforto, que eventualmente sozinhos, num primeiro momento, não é possível estar. Pode ser demais lidar com o desconforto num primeiro momento, e aí eu preciso de uma pele estendida, né? Alguém junto comigo me escuta, ou me vê, me enxerga, e aí eu consigo lidar com esse desconforto. Então, de fato, a gente está falando aqui de possibilidades de aumentar a capacidade ou desenvolver a habilidade de sentir dentro do vínculo, e um vínculo que tenha essa possibilidade é fundamental, né? Para que isso, de fato, se torne uma habilidade desenvolvida. Então, a gente está falando aqui, algumas pessoas com um trauma muito precoce, elas vão entrar em dissociação e não vão aprender essa habilidade de abrir um espaço, fazer essa pausa para sentir, e vão precisar, então, ou ao longo da vida, ou numa situação mais para frente, né, perceber que elas precisam restaurar essa mão, né, essa via de escuta interna, né, ou de presença observadora, ou de experiência sentida, seja qual for o termo que faça mais sentido. E talvez vai ser necessário não só restaurar dentro de um processo terapêutico, de uma placenta, né, de um novo contexto, né, como se fosse, de fato, uma circunstância, um contexto preparado para que eu possa entender qual a melhor maneira de sentir. Então, sim. grupos com...
Pode Não, falar. não, eu senti vontade de colocar um ponto nessa sua fala, que ela é tão rica, quando você fala do descarregar, né? Sim, do sentir para poder descarregar. É, né, o ponto é, a gente aprende isso, né, quando a gente é bebê e a gente vai crescendo, né, a partir da relação com o outro. Ok. Mas à medida que a gente vai aprendendo, a gente se torna capaz de fazer isso sem depender do outro. Então, a Exato. gente consegue fazer uma autorregulação. Sim, A gente consegue fazer, né, a partir dessa autorregulação, uma descarga do que está acontecendo na nossa vida. perfeito. E aí talvez seria bem... Bom, então, dizendo aqui que a gente pode aprender a fazer isso, né, para a gente poder fazer isso o tempo inteiro. Porque o Sim, tempo inteiro a gente está precisando lidar com situações que podem nos ativar um pouco ou muito, e aí a partir dessa ativação a gente pode, sim, ou a gente precisa encontrar um caminho de regulação, e aí a gente pode fazer uma descarga. E aí sim. talvez agora seja interessante a gente deixar mais claro assim, o que a gente está chamando de descarga, né? Ah, Porque é algo tão importante. Né? Então, assim, o que é descarga? E o que precisa para essa descarga poder acontecer? Então, se você quiser comentar, depois eu comento mais um pouco. tá. É, vamos voltar a um conceito que nós já falamos muitas vezes, que é que a emoção é uma energia em movimento, né? É algo que vem a partir de uma experiência, um pensamento, a partir de algo que nos acontece. Então, esse sentimento, essa emoção, muitas vezes vai trazer não só uma resposta fisiológica e psicológica, né? Então, não tem uma forma de sentir medo sem que o corpo responda a isso, né? Sem que tenha uma constrição corporal, não tem maneira de sentir raiva sem que venha uma força, que é uma força que impulsiona talvez uma atitude, uma defesa da minha vida. Não tem como sentir ansiedade sem que a boca vai secar, o coração começa a acelerar. Então, existe algo, né, um sentimento, uma emoção que vai mexer ou com a minha musculatura, ou com... Algo vai acontecer fisiologicamente, né? Ou seja, isso é uma força, é uma energia em movimento. Mas se eu não tenho... Vale só... Não, só uma provocação aqui, né? E vale pensar, né, o que vem antes, né? Se é a emoção que gera a sensação ou se é a sensação que gera a emoção. Ou seja, a gente primeiro sente esse aperto, essa energia que vai subindo, que vai criando uma tensão nos braços. Ah, eu estou sentindo raiva. Né? A partir da sensação, a gente sabe que a gente está sentindo uma emoção, um sentimento. Desculpa, toca. Ah, não. Sim, sim. E aí, de fato, nesse momento, com esse sentimento ou com essa emoção, eu posso ter a possibilidade de sentir, abrir um espaço, né? Ou seja, ou agregar, recrutar uma consciência, essa presença observadora que está percebendo a emoção ao mesmo tempo que tudo isso está se mexendo. Se acontece algo e que isso não é possível, eu não posso, nesse momento, sentir essa emoção, não sei sentir essa emoção, não dou conta de sentir ela desse tamanho, ou tenho dificuldade, não tenho recursos para isso. Em geral, nós vamos fazer algo que interrompe essa experiência sentida, né? Uma vez que ela é interrompida nas sensações, essa energia em movimento ela não fica em fluxo, ela para, ela estagna. E ela pode estagnar nas vísceras, em músculos, articulações, como você fala bastante, né? Já esclarece bastante. E também psicologicamente, né? Então, toda vez que a gente evoca uma experiência, uma memória, vem junto com essa memória os sentimentos que nós tivemos nessa experiência, né? E, eventualmente, se eu preciso entrar em dissociação, se eu não dou conta de sentir esse sentimento, essa emoção, essa energia, algo ali fica parado. Esse algo é essa energia, né? O sistema nervoso tem uma ativação e não consegue completar essa resposta. Então, imagine que eu senti raiva.
Imagine. E aí eu senti raiva e não pude expressar, não pude sentir, não pude digerir, não pude estar com essa emoção naquele momento, porque a circunstância não deixava, porque eu não dava conta, porque eu não tinha esse recurso, por qualquer motivo. E aí eu não completo essa experiência, essa energia em movimento, ela para. E aí a descarga seria dar a possibilidade para que isso que parou continue e siga o seu fluxo. E aí isso pode acontecer de várias maneiras, né? Existem as terapias que fazem isso através de um protocolo específico, porque o protocolo vai trabalhar não só com o verbal, mas vai trabalhar com a fisiologia, justamente para que o corpo possa ir abrindo um espaço para que isso saia pela fisiologia, que exista ali um completar mesmo, né, de ação. E aí, o que acontece? O organismo volta para um estado onde ele já pode relaxar novamente, né? Então, e aí a gente fala sobre isso, que é a vida por si só, né? Por princípio, nós não vamos viver só as coisas boas. Nós não vamos chegar nesse momento onde só existe experiências boas, né? Nós vamos passar por situações estressantes, alerta, raiva. E aí o mais importante é poder estar vivenciando essa situação e depois poder descarregar essa situação. Entrar em ativação, em alerta, ter a energia disponível para uma ação coerente, né? Assertiva, e poder então depois voltar ao relaxamento. Então, essa cronificação entre a ativação, ou seja, poder deixar a emoção vir. Se isso, às vezes, por algum motivo, eu tenho um sistema de defesa que eu não permito que a emoção venha. Então, existe uma cronificação aí de ativação, ou eu não sei descarregar. Então, é uma cronificação de desativação. A ideia é poder trazer esse organismo de volta a entrar na experiência e sair dela, né? Então, não é nunca mais uma coisa ruim. Pode falar. Vou comentar alguns pontos aqui, assim, aproveitando. Achei linda essa construção que você colocou, né, de uma emoção, quando ela não pode ser expressada ou sentida, enfim, vivenciada, isso não completa a experiência, e aí a experiência para, e aí a gente tem um bloqueio emocional que fica registrado no corpo, na forma de tensões, enfim. Isso pode gerar sintomas a médio, curto e longo prazo, enfim. Né? Muito bom. E aí a descarga é um elemento curativo. Então, eu quero trazer alguns elementos sobre a descarga, que eu acho que são bem ricos e podem ser bem esclarecedores. Mas deixa antes de você primeiro, assim... Deixa eu só fazer um adendo nesse ponto aí. Por isso que é importante sentir, né? Porque se isso está inconsciente, vai ficar inconsciente a nível mental, mas também inconsciente no sentido de que eu não sei como que isso está operando no meu fisiológico ou na minha estrutura psicológica. Eu não sei se eu fiz um padrão emocional, eu não sei se eu criei ali uma situação fisiológica que vai me trazer questões, né? Então, se trata de necessariamente trazer uma consciência para esse ponto. Tá, pode. Agora continua. Porque para a descarga acontecer, assim, bom, deixa eu voltar um ponto. O que é a descarga? Né? A descarga é quando, né, dentro dessa colocação que você fez, é quando essa energia pode, enfim, fluir e ser, então, descarregada. Né? Maravilhoso. É uma energia emocional que tinha ficado presa e ela pode finalmente fluir. Perfeito. Isso é curativo. Essa descarga ela pode ser mais inespecífica ou mais específica. Normalmente as descargas inespecíficas, elas vêm na forma de uma liberação, na forma de calor, né, ou de bocejos, ou de arrotos, ou de tremores, né, a pessoa começa a tremer em algumas partes, às vezes é um micro tremor, né, não é que vai tremer muito, às vezes é muito também. Enfim, então são formas que o corpo encontra de descarregar aquela energia. E aqui eu toco num ponto que é um choro, lágrimas, né? E aqui eu toco num ponto que é essencial,
que é o corpo encontra uma forma de descarregar. O corpo, ele sabe fazer isso. O que normalmente acontece é que a nossa mente e toda a história que a gente já vivenciou e tudo que a gente já aprendeu pode bloquear esse processo natural. E ele é tão natural que ele ocorre no reino animal. Os animais fazem isso o tempo todo. Eles vivem em uma situação de perigo. Quando eles escapam do perigo, eles descarregam de alguma forma. Normalmente eles tremem e aquela energia vai embora. Isso não vira uma energia residual, que vai criar problemas para eles. Então, a gente toca num ponto que, olha, isso é natural do corpo. Talvez o que a gente está dizendo olha, é só a gente sair da frente para deixar o corpo fazer o que ele já sabe fazer, porque é fisiológico dele. E aí você tocou num ponto que é importante, que a gente está ativando o tempo inteiro. Opa, eu tenho que entrar e fazer uma live. Nossa, vou falar aqui ao vivo para muitas pessoas. Isso gera uma ativação, maior ou menor, depende, do quanto cada um lida com isso. E depois isso precisa ser descarregado. Porque se é descarregado, isso vai criando uma harmonia do sistema. Ele ativa, ele descarrega. Quando ele ativa, ele aciona um pouquinho mais o simpático. Quando ele descarrega, ele pode deixar o parasimpático atuar. Enfim, e não que sejam opostos, mas nessa regulação desse tônus simpático e parasimpático. Então, se a gente aprende a descarregar, a gente pode fazer isso o tempo inteiro. E eu literalmente faço isso o tempo inteiro. No mesmo dia, ou várias vezes. Uhum. E a consciência é um elemento fundamental, e o sentir é fundamental. Então, se a gente vai responder, olha, o que precisa acontecer para eu conseguir descarregar? Então, para descarregar, eu preciso parar o que eu estou fazendo. A partir do momento que eu paro, eu tomo consciência do que está acontecendo dentro de mim. E a partir desse tomar consciência, eu posso sentir o que está acontecendo dentro de mim. Exato. O que é esse sentir? Esse sentir é a gente perceber as sensações e as emoções, sentimentos que estão presentes no nosso corpo nesse momento. Então, eu sempre achei que sentir era uma coisa muito difícil. Que eu sempre achava que sentir era saber qual emoção que eu estava sentindo. E muitas vezes eu não conseguia e não consigo dar nome para o que eu estou sentindo. Mas aí quando eu entendi e aprendi que sentir é entrar em contato com as sensações que estão acontecendo nesse momento, uau! Ficou muito mais legal e muito mais fácil. Porque nesse momento está cheio de sensações aqui. Olha, eu estou sentindo um calorzinho aqui. Que é uma ativação gostosa, um calor de estar falando de algo que eu gosto muito, com uma pessoa que eu também gosto muito e com pessoas que estão participando com a gente que eu gosto muito. Então eu estou sentindo, isso parece uma alegria. Mas primeiro tem uma sensação aqui, ou várias sensações, que me permitem saber que o que eu estou sentindo é uma alegria. E mesmo que eu não conseguia nomear, se eu não conseguisse nomear, está tudo bem também. Eu posso sentir pelas sensações. E quando eu faço isso, eu paro, tomo consciência e sinto, e aí eu posso me entregar a esse sentir, e eu posso tirar a minha mente do caminho, isso abre o espaço para que a descarga aconteça de uma forma natural, porque ela é uma coisa natural. O corpo sabe fazer isso. E aí a descarga pode acontecer. E quando ela acontece, é maravilhoso. Porque aí a gente se sente com mais espaço, mais leve, mais feliz, com mais bem-estar, com sensações mais agradáveis dentro da gente. Isso, sim. Alguns espaços se abrem, para voltar ao fluxo de relaxamento, de ter essa energia disponível para outras experiências, vivências, alegrias e essa regulação necessária. Exatamente. Essa regulação necessária. Então, assim, o convite é sentir e talvez, assim, e como é esse sentir, O que características desse sentir que favorecem a descarga?
E aí, eu penso três coisas que me chamam bem atenção, assim, até trabalhando com as pessoas, né, dentro das abordagens, eu vejo isso. É um sentir que primeiro, ele precisa ser com muita veracidade. Ou seja, eu preciso sentir o que está acontecendo, e não o que eu gostaria que tivesse acontecendo. E aceitar. Então, né, é um sentir sem projeções. Né? E, Opa, eu sinto isso. Nossa, estou sentindo raiva. Eu não gostaria de sentir raiva, mas estou sentindo raiva mesmo. Tá, ok. Né? Então, seja, né, verdadeiro consigo mesmo. Esse é um grande convite. e, E aí, depois, eu preciso aprofundar no sentir, pelo corpo e não pela mente. Então, eu preciso tirar a mente do caminho e entrar em contato com o que eu estou sentindo no corpo. E aí, mergulhar um pouquinho nisso. E aí vem uma e, terceira característica do sentir, que eu adoro, que eu chamo de sentir expandido. Porque, às vezes, eu posso mergulhar tanto que aí eu me afundo ali no que eu estou sentindo, especialmente se são emoções fortes. Né? E aí eu preciso abrir um espaço e, para poder sentir de forma mais expandida. Né? E aí tem algumas formas de fazer isso. Né? sim. E aí quando eu consigo, opa, então tá, eu estou sentindo, mas né, tem alguém que percebe esse sentir, ou eu estou sentindo outras coisas também. Enfim, eu amplio. E para mim, a combinação desses três pontos descarrega. E Natural, pode. né? E aí, né, passa um pouco, né? É. Isso aí. Né? A Tatiana perguntou, né, como é essa descarga, né? A gente comentou um pouco antes, mas então aí pode vir a descarga. Muitas das minhas descargas é bocejando. Então, vários e vários momentos do dia eu estou bocejando, mas eu não estou com sono. Né? Descarregando uma tensão, uma ativação que aconteceu no meu corpo. Né? Sim. Às vezes vem na forma de calor, vem uma onda de calor diferente do calor da temperatura externa que a gente normalmente está sentindo. Né? E às vezes vem uma emoção. Né? A gente fala, olha, nossa, eu senti uma vontade de chorar aqui, às vezes do nada. E aí a gente, opa, deixa chorar, né? Descarrega um pouquinho através disso também. Né? Sim, sim. Exatamente. E por que é importante sentir? Não só para descarregar. Porque, de fato, se é algo na vida que você vai precisar mudar a sua forma de lidar, ou mudar a sua maneira de se colocar, ou que posição você está ocupando, psicológica, ou como é que você tem vivenciado essa situação na sua vida, você vai conseguir transformar caso você aumente seus recursos e habilidade para sentir, transitar pelo sentimento, e aí você muda de posição. Então, se nós temos algo que, vamos supor, falar em público, imagine que essa semana atende uma pessoa, ela disse, bom, falar em público me deixa muito insegura. Então, tá, tem ali um sentimento, uma emoção que pode vir a bloqueá-la, né? Mas para ela Uhum. mudar a maneira dela, mudar de posição dentro dessa situação, não adianta eu falar para ela, olha, ninguém aqui te causa ameaça. Não adianta ela pensar que nada está acontecendo. Ela realmente precisa ser Uhum. capaz de sentir segurança, né? Então, essa mudança de posição só vai ser possível se existir um sentimento que vai dar base para um novo comportamento. E nesse sentido, para que eu tenha um novo sentimento, o sentimento anterior, que num primeiro momento pode ser desconfortável, como uma insegurança, uma vergonha, uma vergonha, inclusive junto com o auto-julgamento, primeiro eu vou entrar em contato com essa desafiadora, para que Uhum. descarregando ela, digerindo um pouco, né, fazendo com que ela flua um pouco, a segurança possa entrar, possa ter mais espaço, né? Então, qualquer mudança vai ter como necessidade esse contato com o sentir, né? E aí a gente Uhum. muda. E Uhum. muda dessa forma Perfeito. como a gente está dizendo, fisiologicamente, de fato emocionalmente, e provavelmente um novo comportamento pode vir, com toda essa integração.
entre o que eu penso, faço, falo, Sim, sinto, né? sim, Então, perfeito. quando algo difícil está acontecendo emocionalmente, é pouca a mudança de posição se eu só quero falar daquilo diferente, pensar naquilo diferente. Mas se eu sinto aquilo diferente, então um novo comportamento mais perene, mais consistente pode vir. E aí a Uhum, descarga uhum. é um elemento importantíssimo dentro disso. Sim, sim. Tica, bom, às vezes eu levanto o dedinho, quando você achar que é o ponto, você passa para mim, só para fazer um comentário rápido, Tá. né? Mas às vezes não precisa interromper, né? Eu vou destacar dois pontos que eu acho que são importantes aqui. Por um lado, a gente está fazendo o convite para que no dia a dia a gente possa aprender a sentir para descarregar as ativações do dia a dia, né, de uma forma contínua, né? O tempo todo a gente está sentindo, né, ativando, sentindo e descarregando, né? E isso cria uma regulação e uma saúde para o nosso dia a dia. Perfeito. Um outro aspecto é que, às vezes, bom, para eu aprender isso, às vezes a gente precisa de um processo terapêutico que nos ajude a aprender isso, né? E principalmente, quando tem histórias muito traumáticas por trás, para a gente mergulhar, né, nesses lugares mais traumáticos, nessas feridas, nesses traumas emocionais, a gente também precisa de ajuda, né? Inclusive a gente. Né? Para a gente olhar para os nossos traumas, né, eu preciso de alguém ali comigo, me ajudando e me conduzindo nesse processo. Né? Então, isso é muito importante, porque aí uma das perguntas, né, eu vi o pessoal foi fazendo algumas perguntas, vou comentar rapidinho. Né? Uma das perguntas foi assim, se a emoção volta. Né? E sim, a emoção volta. Porque, vamos lembrar lá do início da minha fala, a emoção está acontecendo o tempo inteiro. E algumas emoções se repetem, especialmente, na verdade, quanto mais traumatizado a gente foi, mais a tendência é sentir um leque mais estreito de emoções na nossa vida. Então, pessoas mais traumatizadas costumam sentir muito as mesmas emoções. Então, ou ela está bem, ela está alegre, ou ela está com raiva, ou ela está triste. Né? E não tem muitas nuances, não tem muita variação. Então, um sinal de saúde emocional é quando a gente tem muita variabilidade emocional, vamos dizer assim, sem entrar tão a fundo nisso. Mas a emoção, a partir do momento que a gente consegue aprender a olhar para ela e entender o que está causando ela, né, e descarregar né, o que está ali por trás dela, como uma raiz dela, ela sim, ela tem uma possibilidade de acontecer de formas diferentes, de diminuir a frequência, né, e passar a acontecer menos. Né? Enfim, então esse é um ponto que eu acho que vale destacar. E aí, dentro uma outra pergunta foi sobre as descargas desproporcionais. Acho que foi até a Cíntia, saudade da C, querida. Então, a descarga desproporcional, ela acontece quando a pessoa está muito traumatizada. Então, tem muita coisa ali dentro. Então, muita coisa ali dentro sai de uma forma desproporcional. Então, precisa, devagarzinho, olhar, sentir e ir descarregando aos poucos de uma forma segura para ir reorganizando o sistema. Então, passa por aí também. Né? E a Renata comentou sobre colocar o pé na terra. Né? Eu falei sobre isso há umas 2 semanas, sobre o aterramento. Né? Ela faz um trabalho super legal com aterramento, com produtos de aterramento. Né? Mas é isso. Sim, colocar o pé na terra é muito bom. Sim. Mas a gente precisa aprender a sentir também junto. Né? Porque sim, a gente põe o pé na terra, a gente recebe os elétrons da terra, isso tem vários benefícios para a nossa saúde, mas também a gente precisa aprender a entrar em contato com a emoção, para que isso, a gente possa gerar o movimento que a Alice comentou mais cedo, né? De algo que ficou estagnado ali. E aí só pôr o pé na terra não vai gerar esse movimento. Né? Talvez a combinação possa potencializar. Né? Exato. Uau! Tica, bom, a minha proposta é de fazer 30 minutos de conversa. Mas 30 minutos Tá. isso, já passou 45. Tá.
Então, É amor, uma eu tô bate-papo. adorando o papo, eu adoro falar disso, mas eu acho que a gente pode ir pensando, né, e caminhando para né, para umas palavras mais finais, Tá. né, passo para você aí. Depois a gente continua, pessoal. Esse assunto não acaba nunca, né? A tela vai ficar Ah, tortinha. deixa eu só fazer um comentário rapidinho, então. Tá. A gente vai ter um curso, né, que a gente está organizando junto, que é para ajudar a ensinar esses processos de regulação emocional, né? O curso é no último final de semana de abril, né, no 1º de maio, que vamos estar juntos, eu, Alice e o Arthur, que é o meu irmão, né, o Arthur Aria. Então a gente está bem feliz com isso, exatamente por ser uma ideia de um curso que é para todas as pessoas, né? Para ajudar, bom, para a gente partilhar um pouco isso que a gente vivencia, relacionado a esse lidar, aprender a lidar com as emoções, sentir, descarregar, enfim, né? Só comentando isso. Exatamente. É uma excelente oportunidade, porque justamente quando a gente está fazendo isso junto, em grupo, né? É como se fosse um super útero, né? Um grande útero para a gente fazer isso com suporte, num ambiente muito seguro para fazer. Então, é uma grande oportunidade de aprender mais recursos para depois fazer sozinho. Então, É isso. eu fico muito feliz com essa oportunidade. Enfim, então, palavras finais, meu Deus. Mas, de fato, esse sentir, né, como ele é tão importante, como é importante que a gente possa abrir, né, para esses tesouros que nós temos, que vem através do sentir. A gente sabe, a visão que nós temos de nós mesmos, a visão que nós temos do mundo, a maneira como a gente consegue se colocar no mundo vem através do sentir, né? Então, para a gente apreciar quem a gente é, apreciar as pessoas que estão à nossa volta, a gente tem que ter esse espaço aberto do sentimento e fluido, né? Uhum, Podendo, de uhum. fato, transitar entre algumas experiências ruins e algumas boas. Então, o mundo está precisando disso, né? De reconexão com o sentir e as pessoas à nossa volta e nós também. Então, eu não sei se eu consigo É falar isso palavras aí. finais muito sucintas. Eu acho que uma boa pergunta agora poderia ser, né? Como você está se sentindo agora? Olha, Né? O que está acontecendo aí dentro agora? Né? essa pergunta para mim ou para as pessoas que estão ouvindo? Para Todos todo nós, mundo. né? É, pum, Eu estou sentindo né? muita alegria. É um calor enorme no meu peito, porque eu estou não só muito ativada por ser a minha primeira live do ano, mas é uma alegria enorme, um entusiasmo enorme. E isso tudo se concentra aqui no meu peito como um calor e uma sensação expandida, né? Minha periferia tem vontade de expandir os braços, a cabeça, o peito. Legal, legal. Eu faço eco com você. Eu estou sentindo também, né, essa expansão, né? E uma alegria expandida, né? Poderia ser uma definição, né? E eu poderia descrever todas as sensações que estão aqui, né? Muito bom, né? Delícia, delícia de troca, delícia de prosa, delícia de te encontrar. Parabéns pela casa nova aí, que eu não sabia. Né? E Obrigada. que bom que está cheio de natureza. A natureza é um recurso externo, né? Que quando a gente entra em contato e sente, é uma delícia, né? Né? Sim, Ajuda muito nessa regulação que a gente está falando, né? Isso exatamente. aí. E Obrigada pelo agradecer a todo mundo. convite. Adorei. Ah, Todo valeu. mundo. Legal, legal. E agradecer a todo mundo, né, que está aqui com a gente. Tentei responder algumas perguntas, não sei se eu respondi todas. Se alguém quiser, me manda, né, manda para a Alice. Pode mandar lá né, nas mensagens. A gente tem a alegria de partilhar, de falar sobre isso, enfim. É sempre uma alegria, viu? E aí a gente vai deixar salva, vai ficar salva lá no Instagram. Então, teve alguém que perguntou, acho que foi a Érica. Então, né, se quiser depois assistir, pode assistir lá, tá bom? Queridos, beijo para Beijo todos, grande. viu? Lindo sábado, lindo final de semana.
Valeu. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau.